do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vamos meditar sobre algumas decisões, atitudes que Eva tomou. Lições que nós podemos aprender, extrair do que Eva fez. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Bem, meus irmãos, quando a gente lê o capítulo 2 de Gênesis, a gente vê Deus falando para Adão. Adão, você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Acredito eu que Adão falou para Eva, porque no diálogo entre Eva e a serpente, ela fala essas palavras. Não, a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas a que está no meio do jardim não podereis comer, disse Deus. O primeiro ponto interessante que eu acho aqui, por que Eva foi dar ouvido para uma serpente, um animal? E às vezes nós, quando eu olho para nós, às vezes nós acabamos dando ouvido para quem não devemos ouvir, para a voz do inimigo, e fazemos coisas que Deus não se agrada. A ordem de Deus era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, desobedecendo a voz de Deus, preferiu acreditar e ouvir na voz do inimigo. Hoje, olhando para nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como estamos diante de Deus? Será que muitas vezes a gente não acaba dando ouvido à voz da serpente e desobedecemos ao mandado de Deus? Quando a gente continua lendo o capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver o diálogo entre a serpente e a mulher. E a mulher é interessante porque o 5 diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, isso a serpente estava dizendo para ela. O dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E é só nesse momento que a mulher percebe, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, boa para se comer. Lá em João a gente vai ver as concupiscências, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, ou seja, concupiscência é um desejo desenfreado. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. Será que muitas vezes a gente não está indo pela vista dos olhos, pelo que os olhos veem, pelo que a carne deseja, e a gente esquece de mortificar a carne e agradar o nosso Deus? E continuando lendo, no 6 ainda, no verso 6, diz: árvore desejável para dar entendimento, ser melhor que A ou que B. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Muitas vezes, quando nós estamos distante de Deus, dando ouvido à serpente, ouvido àquilo que não agrada a Deus, a gente acaba não só pecando, mas influenciando outras pessoas a pecarem. Quem sabe você pensa assim, não, meu pecado é só meu, eu não influencio ninguém. Quando você peca, automaticamente você acaba influenciando outras pessoas que estão ao seu redor. Porque quando nós nos afastamos de Deus, a gente atrai para nós trevas. Nosso falar já não é mais o mesmo, o nosso olhar não é o mesmo, porque carregamos o pecado, peso do pecado. Mas hoje, nesse momento, eu convido a você a meditar comigo nessa palavra e reconhecer que sem Deus nós não podemos fazer nada, que só Deus para pagar o pecado das nossas almas. Eu convido você a reconhecer. A Bíblia diz que quando chega
né, na viração do dia, Deus vai perguntar: Adão, onde tu estás? Deus era amigo de Adão. Deus quer ser o nosso amigo. Mas em Isaías vai dizer que o que faz separação entre nós e Deus são as nossas transgressões. Muitas vezes a gente diz: Deus, parece que o Senhor não me escuta. Mas como Deus vai escutar a nossa voz? Se nós estamos cheios de pecado, carregados de pecado, malícia em nossos olhos, ouvimos aquilo que não agrada a Deus, pensamos, os nossos pensamentos não são de Deus. Como nós poderemos agradar a Deus dessa forma? Como Deus nos ouvirá dessa forma? É necessário nós reavaliarmos a nossa vida. Como é que estamos nesse momento? Então Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Ele era amado de Deus. Não pense que porque você pecou, porque pecamos, Deus nos abandona, joga as traças e ao inferno. Não, Deus nos ama. Deus não ama o pecado. Deus nos ama. Mas é preciso arrependimento da nossa parte. Então, quando Deus chama, Adão vai dizer: ouvi a tua voz, eu temi e eu me escondi, porque eu estava nu. Por que nu? Porque as nossas vestes espirituais são justiça. E como teremos justiça se nós pecamos? E quando a gente peca, as vestimentas que nos cobrem, que é a justiça de Deus, já não estão mais em nós. Então, quando nós pecamos, Deus olha para nós e vê nós, a nossa vida, como nu, sem justiça alguma, como nós estamos diante de Deus. Mas continuando, quando Deus pergunta, Adão, ele fala: a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Quando nós estamos em pecado, sabe, irmãos, a gente, quando conversa com algumas pessoas, e algumas pessoas começam a falar: eu me desviei por causa de fulano, de ciclano, de beltrano. O pecado, quando entra na nossa vida, a gente tende a fazer o que os nossos pais lá no Jardim do Éden fizeram. Fulano é culpado, ciclano, a mulher que tu me deu foi a culpada, o marido que tu me deu é o culpado, os filhos que o Senhor me deu são os culpados, o pastor é o culpado, a igreja é a culpada, e eu? Então que hoje nós iremos refletir, porque essa mesma doença de Adão e Eva, de pôr a culpa nos outros, também nos aflige quando nós pecamos. E nós dizemos que todos têm a culpa, e nós somos os coitadinhos. Deus não aceita, Deus não quer isso, porque Deus sabe a intenção do nosso coração, e que não foi por A ou por B. Nós podemos estar no meio da Babilônia, mas se nós temer a Deus, nós não nos afastaremos do Senhor, assim como Daniel, como Mesaque, Sadraque e Abednego. No meio de uma geração corrupta, que nós vamos ser incorruptível, guardar as nossas vestes e lavar elas no sangue do Cordeiro. Eu convido neste dia você olhar para essa passagem, mas eu te trago uma esperança também no final. A Bíblia diz que o próprio Deus cobriu a nudez deles, cobriu com vestes. Olha que maravilhoso! E fez o Senhor Deus para Adão e Eva, sua mulher, túnicas e peles. Deus fez um sacrifício lá na cruz do Calvário. Jesus já morreu por nós. E se hoje você, quem sabe, se encontra com a sua mente, quem sabe o inimigo esteja acusando você na mente de algum pecado, algum vício, algo que você não consegue superar, eu convido você, fale com Deus nesse momento e peça perdão de todos os pecados, que não há pecado tão escarlate, tão feio que Deus não possa perdoar. Não há poço tão escuro que a luz do Senhor Jesus não venha a brilhar. E não há cova tão funda que Deus não possa te arrancar de lá. Que Deus te abençoe. Mas a palavra para o dia de hoje é: arrependa-se, há perdão para os seus pecados, ainda há esperança. Deus te abençoe.